trabalhar na minha vida. Tá entendendo, jovem? Deus, ele tem um chamado com cada um de vocês aqui, ó. É com cada um. Se eu aqui, Deus está me dando algumas pessoas aqui que Deus tem um trabalho especial na vida de cada um. Deus, ele está chamando. Tá entendendo? Deus está chamando para uma grande responsabilidade. Quando Deus chama, é para estar dentro da obra dele, fazendo o querer dele. E entender que não é mais você que rege mais a sua vida, mas sim Cristo. Mas quando ele falar para você, irmã, vai lá e fala que eu estou mandando. E você tem que falar. E não tampar a tua boca. Tá entendendo? E você, jovem, tem que entender que Deus tem uma grande obra na tua vida. É de pregar a palavra. Tá entendendo? E assim vai. Deus, ele tem uma grande obra na vida dessa jovem aqui. O tempo todo ela sentada ali, Deus estava falando comigo. Na vida da irmã. Da outra irmã que está do lado dela, tá, Dê? É a irmã? E eu vi vocês duas sempre juntas. E Deus trabalhando, querendo trabalhar. Sabe aquela mesa que todo mundo não quer sentar atrás dela? Tá entendendo, irmã? Deus, ele tem um agir assim. Muito, sabe como? Aquilo que nós não queremos, Deus, ele quer que nós estejamos. Tá entendendo, irmã? Não adianta lutar contra Deus, que vai perder. É derrota na certa. O querer de Deus na minha vida e na tua vida tem que permanecer e prevalecer. A vontade de Deus. Tá entendendo? Não adianta você lutar contra Deus. Não adianta você colocar alguma coisa para impedir o agir de Deus. Você entra, o pastor ora, o pastor profetiza, o irmão chega aqui e fala, a irmã fala que chega e fala, e você continua na mesma situação. E às vezes, irmã, você profetiza, pensa na vida de outro, e Deus age. E na tua? Como é que fica? Aí às vezes você fala, Senhor, e eu? Tá entendendo? Mas Deus quer agir com providência. Tá entendendo? E às vezes nós ficamos como? Né, irmã? Tá entendendo? Deus, ele quer entrar com providência na vida de cada um. Deus, ele quer fazer algo tremendo. Sabe o quê? Posso tirar isso aqui, pastor? Pode. Não estou nem falando mais nisso. Deus, ele quer agir na tua vida, entrar com providência. E quando tu pensar que vai estar aqui, você vai plantar você lá. Eu já falei com algumas pessoas aqui, já falou aqui. É, irmã? Deus já falou aqui que eu quero você lá. Já, irmã? Eu quero você assim. Você faça isso. Quando você entrar, olha, Deus está... Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso na obra dele, com ele. Quando você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso contigo. Tá entendendo? Agora, quando nós não ter mais compromisso com Deus, Deus não age na minha vida, não é tua. Quando eu falo assim, tá entendendo, irmão? É para você entender, não é para mim entender, não. Você sabe o que você está passando, você sabe, é você, Jeová, é você e Deus. Tá entendendo? Ah, Deus me mostrou, como eu falei aqui, coração partido, coração assim, triste, coração da irmã. Tá entendendo? Deus quer dar alegria. Deus quer trabalhar de uma forma tremenda na tua vida. Tem coisa que de repente a irmã pensa. Tá entendendo?
Que de repente não vai, é um absurdo de acontecer, mas Deus faz acontecer. Deus, Ele quer agir na tua vida, entendeu? E quando você entrega nas mãos do Senhor a tua vida, Deus, Ele age de uma forma tremenda. Não adianta nós querer correr, é entender, sabe o quê? O agir de Deus, mas não querer entender a Deus. Não queira entender a Deus, não. Porque o nosso Deus é um Deus terrível. Muitos falam que o diabo é terrível. Terrível é meu Deus. Muitos botam um fuzil na mão e falam, eu sou terrível. Não é terrível nada. Tu não pode fazer nada se Deus não permitir. Tá entendendo? Terrível é Deus. É esse Deus que nós servimos, irmão. E muitos temem mais o diabo do que a Deus. Né, pastor? Terrível Deus que nós servimos, sabe por quê? Porque Ele faz a terra se abrir e taca todo mundo ali dentro e acabou. E se Ele quiser abençoar, Ele abençoa. Se Ele não quiser, Ele não abençoa. Quem vai abençoar? Ninguém. Mas Deus, nessa noite, Ele fala para mim e para você, filho e filha. Mas, ó, Deus fala, tô aqui falando aqui para os irmãos, mas isso que eu tô falando tá servindo para isso aqui, ó. Ó. Tá, irmão? Estão ouvindo. Tá? Estão entendendo. Tá? Com os ouvidos atentos. E Deus também tem uma grande obra. Estão entendendo. E Deus tem uma grande obra na vida deles. Eles estão entendendo. Né, jovem? Deus não tem uma grande obra na tua vida? Deus não já falou contigo? Que tem uma grande obra na tua vida? Agora é só você deixar. É sua filha, irmã? É somente Deus, ela deixar. Deus agir. Que ela quer, ela tá procedendo de uma forma. Mas Deus quer que ela proceda da forma dele, não dela. Você está entendendo? É entrar no querer de Deus, é entender. Muitas vezes você está em casa, não quer entender o seu pai, a sua mãe, mas é entender a palavra de Deus, o querer de Deus na sua vida. Não queira entender o mundo, não. Está entendendo? Mas entender a vontade de Deus. E deixar Deus agir. Que Deus, Ele tem uma grande obra na vida dos irmãos. Está entendendo? E também... Qual o nome do irmão lá que sentou lá? É Francisco? Francisco. Desde sexta-feira eu conheci ele. E não é só isso aí, não, irmão. Sentado não. Né, pastor? Não é só ir sentado não. É realmente. Sabe que você. Sabe esse ditado? Colocar a mão no arado e não voltar atrás. Colocar a mão no arado e fazer o trabalho. É isso que Deus quer. Tá entendendo? Né, irmã? E eu quero dizer para os irmãos, eu estou aqui na casa do pastor, mas se você pensar que eles falaram alguma coisa para mim de vocês, eu já vou logo dizendo assim, de repente ninguém pensou, mas estou dizendo, senti de Deus falar. Ora ao Senhor e coloca isso que está acontecendo aqui à prova. Assim, fala, Senhor, é o Senhor mesmo que falou? Aí você vai ver o agir de Deus na sua vida. Tá entendendo? A mãe do pastor, Ricardo, né? Qual o nome da irmã mesmo? Esqueci. Carmen. Eu fiquei aqui correndo pensando, falo ou não falo, porque é mãe do pastor, né? A gente fica meio coisa. Mas eu via Deus trabalhando, dizendo assim, que Deus trabalha na vida da irmã, mas no meio de oração. Oração, irmão. É chegar diante do Pai e falar, Senhor, é assim, 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 assim. E a irmã vê o cumprimento da petição acontecendo. Tá entendendo? No meio da oração. No
meio de oração. E todo tempo ali, tô olhando pro varão ali, desde ali. Até falei assim, pastor, né? Deus, ele quer trabalhar, mano. Quer trabalhar. Mas só uma decisão sua para isso acontecer. Uma decisão sua. Não é nem mais Deus, é o irmão. Para acontecer é Deus. Mas fazer acontecer o que Deus quer, é Ele que vai fazer. Mas para acontecer é o irmão. Não me interessa saber o que, mas Deus, ele já era o irmão estar, ó, ali, ó. Tá entendendo? Mistério de Deus, né? E não tem pra onde correr, não, irmão. Tenha medo, não. Tenha medo de Deus. Teme o homem, não. Não tema o homem e outra coisa. E deixa quem quiser falar. Faz o querer de Deus. Faz a coisa certa, tá entendendo? Certa diante do Senhor. Aí você vai ver o agir de Deus, que é lindo na vida. Entendeu? Às vezes a gente fica assim. Eu tô aprendendo muita coisa aqui, mas Deus está falando. E outra coisa que eu vou dizer para os irmãos, que Deus continua abençoando a cada um. E nós vamos orar. E agora vamos orar, irmã.